a luta pela Lei Geral de Proteção de Dados é uma luta bem antiga no Brasil e, sem dúvida nenhuma, ela teve uma aceleração no final e a gente conseguiu avançar graças ao Orlando, porque senão a gente teria uma lei bem menos abrangente, bem menos importante para a defesa dos nossos dados. Mas eu não vou entrar numa abordagem jurídica. Por quê? Porque eu não sou um jurista e eu vou fazer uma abordagem do ponto de vista político e econômico. Então, rapidamente, eu queria dizer que a tela está trocando, né, Anderson? Queria dizer tá trocando, sim. Tá. Eu queria dizer que nós estamos vivendo, muitos pesquisadores chamam o momento que a gente vive de capitalismo digital, que tem vários nomes. A Shoshana Zuboff classifica como capitalismo de vigilância, o Nick Arnisek chama de capitalismo de plataforma, a José Van Dyke chama de sociedade plataformizada, enfim. Só que o capitalismo digital, ele não é simplesmente um capitalismo que transforma tudo em dígitos. Ele é um capitalismo hoje que avançou para o que eu chamo de capitalismo baseado em dados. Só para vocês terem uma ideia, não sei se a tela tá visível, mas vou claramente dizer, um livro de romance tradicional tem em média 40 mil palavras. 40 mil palavras equivale a 80 mil bytes. 1 terabyte, que é hoje o que nós temos na maioria dos HDs externos, ele equivale a 1 trilhão 99 bilhões 511 milhões 627 mil 776 bytes. Ou seja, 1 terabyte ele pode conter 13 milhões de livros de 40 mil palavras. Obviamente que os livros têm imagem, eles podem ficar bem maior em número de bytes. Mas por que eu estou falando isso? Porque você pegar a maior biblioteca do Brasil, essa imagem é interna da Biblioteca do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A biblioteca possui 9 milhões de itens. Olha só, se você tivesse digitalizado tudo, você poderia colocar facilmente toda a produção informacional em poucos HDs. E a digitalização é isso. A digitalização está digitalizando documentos, está digitalizando conhecimento codificado em informações. Isso é muito positivo. Se você pegar 3 HDs, sem nenhuma dúvida, tirando a Biblioteca do Rio, se você tivesse digitalizado todas as bibliotecas do Brasil, cada uma delas caberia em 3 HDs externos. Então, nós estamos falando numa revolução que trabalha tecnologias de informação. E a internet expandiu isso. A internet entra no século XXI, esse mapa que vocês estão vendo são dos cabos submarinos. A internet, ela tem um fluxo gigantesco de digitalização. Só que, olha só, você fala, pô, então tudo bem, digital é igual aos dados, tal. Não é bem assim, não. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu peço atenção para essa imagem. Isso aqui é o mundo industrial. Isso aqui é uma fechadura do mundo industrial. O que faz uma fechadura robusta? Ela serve para fechar ou dar acesso a uma passagem. É basicamente isso. Aqui está a chave dela e tranquilo. O mundo industrial fazia muito bem isso, coisas robustas. Isso aqui é uma fechadura que faz a mesma coisa, só que ela é digital. Mas ela não é digital qualquer. O que o digital permitiu que o capitalismo fizesse? Essa fechadura do mundo industrial, ela não permite saber quem abriu, quanto tempo foi aberto, quantos minutos ficou aberto, quantos minutos foram fechadas, quantas vezes foi aberta num dia uma porta. Essa permite. Essa permite, inclusive, saber quem abriu, quem fechou, que horas abriu, que horas fechou. Ou seja, um único ato do mundo industrial, que é abrir e fechar uma passagem, no mundo digital dataficado, ele gera agora, numa única ação, inúmeros dados sobre essa ação. E esses dados estão sendo coletados massivamente,
Tanto é que, em 2018, o Banco Mundial soltou um texto importante que chama Desenvolvimento Dirigido por Dados, que está aí nesse texto. E ele diz: a economia digital se tornou mais intensiva em informações e até mesmo setores tradicionais, como petróleo e gás ou serviços financeiros, estão se tornando orientados por dados. Em 2020, projeta Cisco. Cisco é uma grande empresa, né? Está na briga do 5G contra a chinesa, etc. O tráfego global da internet chegará a 200 exabytes por mês, ou aqui eu não estou conseguindo ver, ou 127 vezes o volume de 2005, com grande parte do crescimento vindo de vídeos e smartphones. Esses dados podem ter um valor enorme. O McKinsey Global Institute estima que os fluxos de dados transfronteiriços em 2014 valiam cerca de 2,8 trilhões de dólares, um aumento de 45 vezes o valor desde 2005. E a economia dirigida por dados é a economia que opera a chamada indústria 4.0, que é um jargão, mas ela opera a grande parte das fábricas hoje. Esses dados são dados de máquinas, são dados de dispositivos. Esses dados são muito importantes, mas mais importantes que esses dados são dados pessoais. Essa imagem que vocês estão vendo é que muita gente fala: meus dados estão na nuvem. Bom, falar que os dados estão na nuvem é uma expressão, porque eles não ficam numa nuvem. Os dados são imateriais, mas eles têm que ser armazenados em máquinas. Isso é um corredor de um data center do Facebook. Olha só, vocês estão vendo aí, cada prateleira, vamos falar assim, dessa tem um computador de alto potencial, um servidor, com milhares de dados sendo coletados. E o que acontece? Ter uma lei geral de proteção de dados é fundamental num mundo baseado em dados, num capitalismo de dados. A nossa lei, ela é inspirada na legislação europeia. Só que aqui, a lei europeia foi atenuada para contemplar os interesses do capital financeiro e das plataformas. E aí que vem, a gente tentou ter uma lei que, por exemplo, garantisse que toda a legislação de dados do sistema financeiro ficasse dentro dela, mas eles conseguiram pôr uma exceção, por exemplo, do tal do crédito positivo. E isso é a força do capital bancário financeiro no Brasil, que eu não preciso nem falar, vocês conhecem muito bem. A LGPD, ela não impede a coleta massiva de dados, ela disciplina essa coleta. E essa disciplina, ela é muito importante, porque nós conseguimos avançar e colocar direitos importantes de proteção de dados, que, na verdade, é a proteção da nossa privacidade e da expressão econômica dos nossos dados. Mas eu queria lembrar o seguinte: ela não proíbe essa coleta de dados, que aumentou de maneira absurda durante a pandemia. Olha essa matéria. A Microsoft Teams, que é uma plataforma da Microsoft de fazer streaming, entrou rasgando nas escolas. E ela conseguiu mais 145 milhões usando diariamente essa plataforma. O Google Classroom, ele entrou também dobrando o número de usuários durante a pandemia. E essas empresas, elas pegam dados aqui do Brasil, no caso, dados da educação, por exemplo, da relação pedagógica, da relação entre professores e estudantes, e levam para suas bases de dados que ficam fora do país. E olha que curioso, a LGPD, ela não impede o fluxo transfronteiriço de dados. Para os trabalhadores, eu chamo a atenção disso, o princípio da soberania de dados é fundamental. O que é a soberania de dados? É o princípio baseado na ideia de que, para que a gente tenha controle soberano, o maior controle possível sobre os dados, ele tem que estar próximo da onde nós temos poder de pressão sobre eles. Ele tem que estar sobre a nossa jurisdição. Quando os dados são retirados e levados para fora do nosso país,
a gente perde a possibilidade de exercer direitos fundamentais sobre esses dados. A gente perde poder de pressão. Veja o caso do aplicativo SouGov. Quem é funcionário federal recebeu uma mensagem um belo dia dizendo que o CIGEP, que é, na verdade, o lugar onde a gente tem toda a nossa vida funcional ali, onde a gente pede o nosso olerite, onde a gente baixa as nossas coisas, o CIGEP tinha uma versão mobile para celular e ele tem uma versão web, online. A versão web continuou, mas a mobile foi trocada e o governo lança esse aplicativo chamado SouGov, que você baixava. E aí, rapidamente, ele tem todos os dados que o governo federal tem de você, e pegou mais alguns. Esses são os dados que ele está pegando de todo mundo. Dados do dispositivo. O que é isso? Dado do celular de cada um. Modelo de hardware, sistema operacional, mas não é só isso que está entre paredes. Ele pega o número da placa do seu celular, que só o seu celular tem. Então, como diz a LGPD, o número da placa do seu celular não é um dado pessoal seu, mas é um dado que permite identificar você. Então, na verdade, passa a ser considerado um dado que te identifica, e, portanto, um dado que diz respeito a você. Olha que loucura. Esse aplicativo, ele diz que está seguindo todas as leis brasileiras. Mas repare, o decreto 10.046 que ele diz seguir é o decreto que permite o compartilhamento de dados sem necessidade do antigo convênio, com muita explicação de por que um dado do Ministério da Saúde está indo para o Ministério da Defesa. Acabou isso. Agora pode-se compartilhar dados no governo federal com simples requerimentos. E é importante que o movimento sindical veja o que está acontecendo com os dados no chamado Cadastro Base do Cidadão e um comitê central de governança de dados que é dirigido pelo Paulo Guedes, exclusivamente por funcionários dele. Então, esse aplicativo SouGov, ele transfere, agora que vem, internacionalmente dados dos servidores públicos federais do Brasil para o sistema da IBM localizado nos Estados Unidos. Você fala o quê? Os dados de quase 1 milhão de servidores brasileiros entregues para os Estados Unidos? Sim. Ah, mas você não está inventando? Não, está aqui a tela que eu tirei do termo de uso do SouGov. Está aqui, ó. Ao concordar com os termos de uso e política de privacidade do aplicativo SouGov, o titular de dados estará consentindo com a transferência internacional das informações digitadas e seus dados de identificação pessoal no chat do aplicativo SouGov. Os detalhes da transferência são exibidos abaixo. País, Estados Unidos da América, organização IBM. Eu vou parar por aqui porque o meu tempo é curto, mas repare, quais dados são transferidos para a IBM? Nome completo, nome social, data de nascimento, estado civil, carteira de motorista, número do passaporte, dados bancários, grau de instrução, informação de deficiência, título de eleitor, etc. E outros dados, como quanto você ganha. Para onde eles estão indo? Para essa máquina que vocês estão vendo aqui. O Watson, que fica lá nos Estados Unidos. E o Watson, o que ele faz? Ele é o chamado supercomputador, e o que ele vende? Ele vende tratamento de dados. Toda vez que vocês entregam os dados, ou nós entregamos os dados do Brasil para uma empresa como a IBM, além daquilo que eu já falei, que a gente perde a jurisdição dos dados, o poder de pressão, sabe o que vai acontecer com eles? Eles servem para treinar os algoritmos da IBM, que eu não tenho muito tempo, mas são algoritmos que precisam de muitos dados para ser aperfeiçoados. E o termo treinar não é uma força de expressão, é um termo da chamada do aprendizado de máquina, que é o principal modelo de inteligência artificial que está sendo usado hoje e é totalmente baseado em dados. Se você pegar a chamada GAFAM, né, que é o Google, a Apple, o Facebook, a Microsoft, a Amazon, essas empresas todas usam
processamento de dados em grande quantidade, eles usam algoritmos de inteligência de máquina. E essas empresas, olha só, você fala, o que é a Microsoft? É uma empresa digital, uma empresa de software. Não, ela é uma plataforma hoje. Ela comprou a Nuance, que é uma empresa de inteligência artificial para a medicina, por 19,7 bilhões de dólares, agora em abril desse ano. E esse aqui é o site, uma tela da Nuance. A Nuance tem contratos com 70% dos hospitais norte-americanos. E o que está acontecendo? A Microsoft está virando uma empresa de intermediação de dados pessoais da saúde. O Google também, a Amazon também. Agora você fala, mas isso será? Está se expandindo tudo? Tudo está virando plataforma? Sim, quase tudo. Olha a Syngenta, velha conhecida de quem luta no campo. Uma empresa de fertilizantes, transgênicos, etc. Ela tem um aplicativo e está virando uma plataforma. O CropWise é um aplicativo que está entrando em várias áreas do Brasil. Ou seja, a digitalização não para. Essa tela aqui é da BASF, que também, com a Charve, uma plataforma do campo, está entrando forte na agricultura mundial. Ou seja, nós estamos vendo que as empresas, conforme eu mostrei a imagem da fechadura, do capital, mais tradicional como do campo, eles estão virando empresas de dados. E aí a minha pergunta é, o movimento sindical precisará utilizar mecanismos de tratamento de dados? Veja bem, os algoritmos mais utilizados da chamada inteligência artificial, vários deles a gente muitas vezes nem se dá conta, nós utilizamos no nosso dia a dia. Porque quando a gente utiliza o Google, quando a gente utiliza o mecanismo de busca, o e-mail, quando a gente utiliza o WhatsApp, quando a gente utiliza o Waze, tudo está usando alguns desses algoritmos. Se você for ver, todos esses principais algoritmos utilizados por essas plataformas, em 2017 e 2019, todos usam dados pessoais. Olha só. Como é que nós vamos sobreviver com o movimento sindical se a gente não explorar a ambivalência das tecnologias? Essa que é a minha pergunta. A tecnologia serve para agigantar o capital, mas será que ela pode servir para ampliar os nossos direitos? Os dados podem ser tratados de outra forma? Eu acredito que sim. Para a gente enfrentar os bots, os robôs neoliberais e o esquadrinhamento que as corporações estão fazendo para tentar influenciar nossa base sindical, a gente precisa também utilizar esses sistemas. Nós precisamos avançar no uso ético e declarado dos dados das nossas categorias, sem finalidades comerciais, para proteção de direitos e mobilização. E nós teremos que armazenar esses dados com muita segurança. Muita segurança. Sabe por quê? Porque as instituições do capital, a própria Agência de Proteção de Dados, a formação dela, ela vai ter enorme prazer de detonar sindicatos, o que não ocorre com os banqueiros, com os vazamentos de empresas de telecom, de empresas de classificação de risco, como o Serasa Experian. Como é que nós vamos adequar os sindicatos à LGPD? É uma questão que tem uma interface jurídica muito importante, mas nós precisamos fazê-la o mais rápido possível. E nós, depois, precisamos ter claro que a cada mudança na estrutura de dados, de tratamento, a gente precisa pedir autorização para o titular de dados, que é a pessoa que nós temos o dado coletado em nosso banco, em nossa estrutura. Ter um responsável do sindicato pela comunicação com os titulares de dados é fundamental. Eu sei que toda instituição tem que ter figuras que a lei exige, né, para poder, inclusive, o encarregado entrar em contato com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa ter uma figura que a gente não está acostumada, que é um diretor de dados, que é uma pessoa responsável pela comunicação sobre dados, com a base, com os dados, com os titulares dos dados que a gente coletou. A gente precisa publicar as finalidades de tratamento.
Certo, a gente precisa ter os documentos que a lei pede, o termo de uso e a política de privacidade, a política de tratamento de dados. Mas nós precisamos traduzir isso para a categoria. A gente precisa informar a categoria que ela tem direitos sobre os seus dados, inclusive frente às corporações. E, no caso dos sindicatos, a gente precisa explicar os passos que serão realizados até chegar ao resultado final definido quando a gente faz um tratamento de dados. Nós precisamos ter mecanismos de correção de vieses e de discriminações algorítmicas. Por quê? Porque quando a gente usa algoritmos que tratam indistintamente todas as categorias sociais, classes sociais, nós sabemos que eles geram discriminações. E uma vez detectada essa discriminação, a gente tem que divulgar o prazo para a solução de medidas para sanar o problema, bem como anular e corrigir possíveis injustiças. E se a gente vai fazer isso nos sindicatos, a gente tem que exigir isso do governo, das empresas. Nós precisamos fazer isso com a base. A gente precisa implementar, por fim, parcerias entre sindicatos para construir data centers que atendam às necessidades do movimento, sem que nossos dados sejam entregues para as plataformas das big techs. Essa última parte é muito difícil. Sabe por quê? Porque os sindicatos, a gente fala, e as instituições sentem uma enorme dificuldade de fazer isso. Só que nós temos que fazer. Ou então, nossos dados vão estar sendo utilizados para melhorar algoritmos das grandes corporações, enquanto eles poderiam melhorar os nossos algoritmos. Eles poderiam proteger os nossos dados. Essa é que é a questão. Nós vamos criar data centers distribuídos, otimizar recursos dos sindicatos, usar plataformas que os próprios sindicatos desenvolvam. A luta política é também uma luta tecnopolítica. A tecnologia é que dá poder descomunal para as grandes corporações. Nós precisamos utilizar a ambivalência dessas tecnologias para dar poder aos sindicatos e à luta popular. É possível fazer isso? É. Então, era isso que eu queria trazer. Muito obrigado. Eu tenho um podcast que chama Tecnopolítica. Hoje ele faz o seu 100º episódio. São quase 100 horas de gravação discutindo esses temas mais variados. Eu agradeço, desculpe fazer essa propaganda aqui, mas eu acho bem legal a gente se inteirar desses dispositivos e travar a luta política também a partir da tecnologia. Muito obrigado, espero ter contribuído aí com a reflexão.